Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você que tem aí uma Bíblia à mão, abra, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, para nós lermos os primeiros versículos desse texto. Isaías 43, verso 1, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Quem de nós já não enfrentou um momento difícil em que as circunstâncias pareciam grandes demais e as forças pequenas demais? Todos nós enfrentamos momentos de crise, onde o medo, a incerteza, a pressão emocional, os conflitos parecem querer nos consumir. E nesses momentos, às vezes pensamos que Deus está distante de nós. O povo de Israel, quando estava no exílio, sentiu exatamente isso. Desorientado, longe de casa, cercado por inimigos, sentindo-se impotente. Mas exatamente para este povo, neste momento, que Deus tem esta palavra no capítulo 43 de Isaías, que nós lemos agora. Nós vemos que Deus fala 4 verdades a um povo que estava abatido, mas são verdades que vão sustentá-lo em qualquer circunstância difícil que eles estivessem vivendo, e a mesma coisa Deus faz conosco por meio desta palavra. A primeira coisa, Deus nos lembra quem Ele é e quem nós somos. No verso 1 ele diz: Assim diz o Senhor, o teu Criador, aquele que te formou. Não temas, porque eu te remi, eu te comprei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus diz que Ele é o Criador. Não somos obra do acaso, mas fomos formados por Deus. Deus é o oleiro que ajusta, que molda, que faz a peça. Deus também diz que Ele é o Redentor, que paga o preço, que toma a responsabilidade por nós. Deus diz: eu te chamo pelo teu nome. Ele sabe quem nós somos e nos trata como pessoas conhecidas. E Ele diz: tu és meu. Nós não pertencemos ao medo, ao pecado, mas pertencemos ao Senhor. Quando nós estivermos em momentos difíceis, precisamos lembrar de quem nos criou. Quando algo quiser tomar conta de nós, precisamos nos lembrar que foi Deus quem nos formou. Quando o passado quiser nos acusar, vamos lembrar que Ele nos redimiu, que Ele nos chamou. E quando vierem forças querendo tomar conta de nós, precisamos nos lembrar, Ele disse: tu és meu, nós pertencemos ao Senhor. Depois de dizer então quem Ele é e quem nós somos, Deus promete estar presente na adversidade. E Ele disse então no verso 2, quando passares pelas águas, pelos rios, pelo fogo, eu estarei contigo. Veja que Ele não disse se passares, mas quando passares. Porque mesmo a vida do servo de Deus inclui momentos difíceis, como águas profundas, crises que parecem nos afogar, problemas
prolongados, provações intensas como um fogo ardente. Mas quando estivermos nas águas, nos rios ou no fogo, Deus diz: eu estarei contigo. E foi exatamente assim que Deus fez com Israel em toda a história. O Egito não matou Israel porque Deus estava lá. O Mar Vermelho não afogou Israel porque Deus estava lá. A fornalha não queimou os jovens hebreus lá em Babilônia porque Deus estava lá. A cova não destruiu Daniel com seus leões porque Deus estava lá. E aí nós podemos olhar para esse texto e entender: o cristão não é imune ao sofrimento, mas é imune ao abandono. Nós podemos atravessar águas profundas, mas não seremos vencidos por elas, porque Deus está conosco. O fogo pode até aquecer-se ao nosso redor, mas não seremos consumidos por ele, porque Deus está conosco. Se ele está conosco, é certeza, é garantia de vitória, de proteção, de cuidado, porque o Senhor diz: eu estarei contigo quando tu passares pelas adversidades da vida. A terceira coisa que Deus nos diz aqui é que ele nos protege, ele está conosco, porque nós somos preciosos e amados por ele. Ele vai dizer no verso 4 aí que ele dá o Egito e a Etiópia como resgate pelo seu povo, porque você é precioso aos meus olhos, digno de honra, e porque eu o amo, ele diz no verso 4. Veja que declaração extraordinária de Deus. Nós temos, às vezes, momentos em que nos sentimos sem valor, mas Deus diz: você é precioso para mim. Às vezes nós nos sentimos invisíveis ou rejeitados, mas ele diz: porque tu foste honrado. E quando nos sentimos sós, ele diz: eu te amo. Então entendemos que o valor que temos não vem dos nossos sentimentos ou das circunstâncias, mas vem dos olhos de Deus. A honra não vem da opinião das pessoas, mas daquele que nos ama e que nos honra pelo seu nome. E o amor de Deus não vem das circunstâncias, mas vem da aliança eterna que ele tem conosco. Deus não nos protege porque nós somos melhores, mas porque nós somos preciosos para ele, porque somos amados por ele, ele nos sustenta. E isso então é o que nos define, mesmo nos momentos difíceis da vida. Às vezes nós ficamos pensando: eu estou aqui esquecido, ninguém me vê, ninguém sabe, ninguém me honra. Mas Deus nos diz na sua palavra: você é meu, e porque eu te amo, eu te resgatei. E agora no verso 5, Deus faz uma promessa, um futuro prometido extraordinário. Não temas, porque eu estou contigo, trarei a tua descendência do Oriente. Israel estava disperso, estava quebrado, sem perspectiva, vivendo numa terra distante, exilado. Mas Deus vê futuro onde nós não enxergamos nada. E a promessa de Deus é: eu estou contigo e eu irei te restaurar. Deus promete que reuniria tudo o que Israel perdeu, traria de volta do leste, do oeste, ou seja, do oriente e do ocidente. E coisas que pareciam impossíveis de acontecer, Deus diz: eu vou reunir o que foi espalhado, eu vou restaurar o que foi perdido, eu vou trazer de volta o que você perdeu. Deus não apenas sustenta o presente, mas ele reconstrói o futuro. Muitas vezes vivemos momentos de grandes perdas ou dispersões. Relacionamentos que se perderam, sonhos que parece que ficaram para trás, oportunidades que não voltam mais. E muitos momentos assim nós nos sentimos como Israel, no exílio, esquecido, perdido, sem um futuro diante de nós. Mas Deus nos diz por sua palavra
que ele não só sustenta o nosso presente, mas garante também o nosso futuro. O texto de Isaías 43 que nós lemos, ele nos mostra que nós pertencemos a Deus. E para o cristão isso é uma verdade ainda maior, porque não somente ele nos fez, ele nos formou, ele é nosso Criador, mas também ele nos comprou quando enviou seu Filho Jesus para morrer por nós ali na cruz. Eu lembro de uma história de um menino que o pai fez um barco de madeira para ele e ele foi brincar no rio com aquele barco, mas no momento em que ele descuidou-se, o barco acabou sendo levado pela correnteza. E ele ficou muito triste. Mas depois, um dia passando numa loja de artesanato na cidade, viu o seu barco. Alguém tinha achado, tinha dado uma recuperação no barco e estava lá. E ele disse, esse barco é meu. O homem disse, não, esse barco está à venda. Mas ele vai, faz alguns trabalhos, junta dinheiro, vai lá e compra o barco de novo. E aí, quando ele abraça aquele barco, ele diz, meu barquinho, você é meu 2 vezes. Uma porque eu lhe fiz e outra porque eu o comprei. E assim também é a nossa situação. Deus não apenas nos fez, Ele é o Criador, sim, Ele que nos formou, mas Ele também nos remiu, Ele nos comprou e pagou o mais alto preço, o sangue precioso do seu Filho Jesus. Quando nós olhamos para este texto, entendemos quem nós somos. Somos de Deus, somos amados por Ele, somos cuidados por Ele, somos protegidos por Ele. E Ele promete que vai restaurar aquilo que foi perdido. Talvez hoje você esteja num momento de crise, quase se afogando em meio a dificuldades, às lutas. Talvez você esteja hoje sentindo o calor, a pressão de uma situação difícil, como se estivesse realmente no meio de uma fornalha. Talvez se sinta sem valor, invisível, esquecido, ou talvez esteja aí lamentando perdas. Mas esta palavra é a garantia que Deus diz, não temas, eu estou contigo, tu és meu e eu vou restaurar a tua vida. Que nesta manhã abençoada, esta palavra renove as nossas forças, dê direção para a nossa caminhada, nos faça entender quem nós realmente somos e como Deus nos diz, não tenha medo, eu estou com você. Isso é algo extraordinário, queridos. Isto é algo para aquecer a nossa alma e nós podermos então olhar para isso e entender que Deus está aqui falando não apenas com Israel, mas falando com todo aquele que é o seu povo. Porque o Senhor Jesus nos fez esta promessa também. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se nós temos dúvidas se Ele nos ama, como disse aqui a Israel, a cruz é a maior prova do amor de Deus. O apóstolo Paulo nos garante que na cruz o amor de Deus foi manifesto na sua maneira mais extraordinária, quando ele, em nosso lugar, pagou o preço para nos resgatar, para que nós estivéssemos com ele, não somente agora, mas para todo o sempre. Então levante a cabeça, enxugue as lágrimas. Você pode até estar marcado pelo fogo, você pode até estar molhado pelas águas, mas você é dele, é do Senhor, ele está com você agora e para sempre. O nosso futuro está garantido com ele e o nosso presente está protegido nele e por ele, de forma que podemos caminhar
mesmo diante das lutas e circunstâncias difíceis, mas sabendo que Ele caminha ao nosso lado e está conosco todos os dias. Que Deus te abençoe, que esta palavra renove o teu coração e a tua mente em Cristo nesta manhã.